Bom dia, um feliz sábado a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Já tem alguns dias que eu não apareço aqui, né? Tudo bom, irmão Pedro, irmã Liane? Tudo na paz? É sempre bom revê-los. Vendo alguns rostos novos aqui, né? É sempre bom ver rostos novos também. Faltando algumas pessoas, mas eu já perguntei por alguns, parece que estão no peixe, né? Me preocupo quando eu chego na igreja e não vejo os irmãos, né? Os veteranos. Fico, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas louvado seja Deus que é assim mesmo, alguns entram, outros saem. Eu espero que esses que entrem permaneçam na presença do Senhor, não só na igreja, mas na presença do Senhor, porque estar na igreja não quer dizer estar na presença do Senhor, como também os que saem, que voltem para a igreja e para a presença do Senhor. Bom, bem, o meu irmão Ceará, conhecido também como Francisco Paixão. Tu tá bom, servo de Deus? Amém. Tem mais alguém que, quer dizer, aí não é visita, é irmão na fé que... Tu é membro dessa igreja? É? Pronto. Quem nos visita aqui, que ainda não é membro dessa igreja, ou não é adventista ainda, faz assim com a mão para eu conhecer. Tem alguém aqui que nos visita? Uma senhora bonita ali, com uma criança linda, maravilhosa. Tem mais alguém que nos visita? Ele está certinho, você nos visita, isso aí. André deu o dinheiro para ele colocar na oferta, ele pensou assim, não, eu vou botar no bolso. Cuidado, meu. Amados, eu pedi ao irmão Nério para gravar esse sermão, porque eu tomei a iniciativa de estar sempre gravando e colocando no canal BG Gospel CG. O intuito do canal, alguns já sabem, é pregar o Evangelho. Porque assim, vocês assistem essa mensagem e outras pessoas também. Daqui mais ou menos uma semana, vocês entram lá no canal. Se não for inscrito, você não vai receber a notificação. Se você for inscrito e clicar no sininho, você vai receber a notificação quando ele for postado. Aí você assiste. Se gostar, você compartilha. Se não gostar, compartilha do mesmo jeito, porque talvez a mensagem não falou a você, mas fale o coração de alguém. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos e nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Passa aí depois de Juízes, depois de Samuel, Juízes, você vai encontrar Ruth. O nosso irmão Everson, sempre cantando bonito, música linda essa, Deus abençoe. Não sabia que você ia estar aqui não, né? Tu também não sabia que eu ia estar aqui, não. É assim mesmo, a gente conversa sempre, mas se encontra aí pelas igrejas, né? Isso mesmo. Amém? Abriram suas Bíblias, agora eu convido a você fechar os seus olhos e abrir seu coração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Nesse momento estamos aqui reunidos entre irmãos para nos preencher da Tua Palavra. Eu quero de uma forma especial te agradecer por nossas vidas, pela noite que o Senhor nos permitiu, pelo dia que o Senhor nos presenteia. Também eu te peço pelas pessoas que estão assistindo através do nosso canal, que o Divino Espírito Santo possa encontrar morada em seus corações. Eu te suplico em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela presença do Divino Espírito Santo nesse momento, que o Senhor possa usar o Teu servo conforme a Tua vontade. Que tudo que venha a ser exposto aqui, que venha a ser pregado, venha a ser para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por favor, Senhor, nos capacita para o céu, nos ajuda a permanecermos firmes nos Teus caminhos e que não venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, que possamos seguir em frente com os olhos fixos na eternidade. Por favor, perdoa os nossos pecados e nos dá a honra da Tua presença. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, o livro de Ruth é um livro de 4 capítulos, mas eu vou tentar resumir essa história, que é um poema de inspiração que traz uma grande reflexão para nossas vidas. Você vai encontrar no livro de Ruth uma verdadeira demonstração de amor e de fidelidade de uma nora para com a sua sogra. Mas o objetivo da nossa mensagem hoje não é mostrar aqui a demonstração de fidelidade
de Ruth para com Noemi. A conversão da Moabita. O nosso objetivo aqui é mostrar o motivo que fez com que essa família fosse tão desafortunada, fosse passar por tantas dificuldades e encontrar a morte. Quem conhece a história de Ruth sabe que é uma história que começa triste, mas termina feliz. E talvez a sua história, se ela está triste, não desanima, ela vai terminar feliz. E se você está alegre, não se empolgue, porque ela pode terminar triste. Temos que ter um equilíbrio. Vamos iniciar a leitura. Eu faço questão de ler esse capítulo, o capítulo 1 todo, para fazermos o apanhado geral. Vamos fixar, você já conhece, mas é muito importante que você concentre-se na leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega, ou seja, da colheita da cevada. Amém?
Amados, o que tem de importante nessa história para nossas vidas atuais? Primeiro, nós vamos conhecer um pouco do contexto da história. Toda a Bíblia se encaixa na nossa história contemporânea de hoje. Toda. Às vezes nós, por não compreendermos o que lemos da Bíblia, achamos que a Bíblia tem discrepância, tem discordância, tem contradições. A Bíblia não existe contradições na Bíblia. O que existe é má compreensão do texto. Preguiça de estudar, de pesquisar, simplesmente lê um versículo, um capítulo, não entende e fica digerindo de acordo com a sua concepção, ao seu próprio entendimento. Peça primeiro iluminação ao Espírito Santo e ele vai te dizer o que fazer. Procure comentários bíblicos, pergunte ao seu pastor, mas entenda, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e ela quer falar ao seu coração nos dias atuais. É a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Não faça dessa parte só um refrão. Verdadeiramente, a palavra de Deus, ela nos fala todos os dias. Às vezes sofremos porque não ouvimos. Por que Noemi teve esse infortúnio na vida dela? Por conta de uma má decisão do seu esposo. A cidade de Belém, ou a pequena aldeia de Belém, próxima a Jerusalém, ela ficou famosamente conhecida naquela região, por conhecida cidade, a Casa do Pão. Por quê? Alguns comentaristas dizem que eles eram especialistas em fabricar pão. E porque há tempos, muitos tempos, não deixava faltar nada, sempre Deus provia fartura naquela cidade. E quando se fala de fartura, se fala, algumas linguagens da Bíblia falam mana, leite e mel, quer dizer fartura. Não faltará pão na tua casa, ou seja, não faltará nada na tua casa. E a cidade de Belém era vista por ser a cidade do pão. Mas o que fez Elimeleque se afastar daquela cidade e ir para uma terra pagã? Amados, as situações difíceis da vida às vezes nos levam a tomar decisões erradas. Qual deve ser a nossa atitude quando surgirem as dificuldades? Sejam elas financeiras, sejam elas conjugais, sejam elas espirituais, sociais. O que fazer? Em que direção seguir? Eu quero que você reflita bem. O que eu devo fazer quando eu não enxergar mais possibilidades de resolver o meu problema? Se você se decepcionou ultimamente com alguma coisa, descansa no Senhor. Se Ele não te deu o que você pediu, é porque você ainda não estava apta ou apto para receber. Isso não quer dizer que Ele não vai te dar, mas vai depender da sua perseverança. Se você perseverar, Ele vai lhe honrar no momento certo. Se você não honrá-lo, você vai ficar no vácuo. Você não vai receber, ainda vai ocupar Deus. E Deus, Ele não é homem para que minta. Ele honra. Às vezes você não está sendo honrado porque está faltando você honrá-lo. Honrá-lo. O que fazer diante das dificuldades? Elimeleque conhecia as orientações de Deus. Ele não deveria ter ido a Moabe. Por quê? Porque os costumes daquele povo pagão, com certeza, perverteria a sua família. Na crença dos cananeus, o deus Baal era o provedor da terra. E era o Deus que aquele povo adorava. Ou seja, eles criam que ele era responsável pela chuva que caía sobre a terra, pela fertilidade dos grãos. Eles tinham como adorar um Deus que eles adoravam, Baal e Astarote, ou Astarte, como algumas traduções falam. Eles crendo que o Deus Baal era o Deus responsável pela chuva e Astarte, a deusa sensual, pelas bonanças, eles achavam que deveriam cultuar esses deuses. E para que a natureza correspondesse às suas necessidades de acordo com as suas plantações, as suas semeaduras, o povo precisava fazer alguns rituais para agradar esses deuses. Pasmem, quais são esses cultos? Eles tinham que ir participar de rituais de prostituição. Existiam algumas mulheres que se inscreviam para ser prostitutas cultuais.
Isso se desenrolou durante um grande período da história. E o que faziam essas prostitutas e prostitutos cultuais? Eles mantinham relações sexuais em frente à imagem desses deuses. As orgias. Mas não era só entre héteros, eram também entre homens e homens, homossexuais. Veja que a maldade já vem há muito tempo. E como se não bastasse também, o povo de Moabe se envolvia com esse paganismo, com esses rituais satânicos. Mas esse povo tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. E qual era a ordem expressa de Deus para o seu povo, a nação de Israel? Que eles não deveriam se envolver com esse povo. Mas para aí, Gil. E como você vai trazer esse contexto para nós em dias atuais? Nós não vamos pregar para os homossexuais, nós não vamos pregar para as prostitutas, nós não vamos pregar para as pessoas da Umbanda ou do Candomblé, por não concordarmos que é uma religião. A minha opinião, não importa, o importante é a palavra de Deus. E os dias estão se estreitando e se afunilando cada vez mais, que vai chegar um momento, irmão Pedro, que eu não vou poder falar que candomblé é pecado e que umbanda é pecado e que homossexualismo é pecado. Porque senão eu serei o quê? Processado e depois preso. Mas eu quero dizer claramente que entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, eu obedeço a Deus. Homossexualismo é pecado, orgia é pecado, candomblé é pecado, cultuar demônios é pecado, está repreendido em nome de Jesus. Agora é assim, eu quero deixar bem claro para você que faz tudo isso, que se você ainda está vivo, se você ainda está viva, arrependa-se dos seus pecados, porque Deus abomina o teu pecado, mas Ele te ama como filho e como filha. A minha repulsa e a nossa repulsa deve ser contra o pecado, não contra o pecador. Porque Deus te resgatou você em pecado. Ele quer te salvar do pecado, não no pecado. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém por ter esses gostos que não agradam a Deus. Podemos ter amizade, sim. Nos relacionar, sim. Mas não podemos ser coniventes. O que é nos relacionar? Cumprimentar. Falar com as pessoas. Visitá-las. Orar com essas pessoas. Mas não ser conivente com o que elas fazem. Apresentar que isso é pecado e que se não houver arrependimento, haverá condenação. Elimeleque tinha conhecimento de que ele não podia ir para esse lugar porque ele iria perverter a sua família. E por que ele saiu da casa do pão para ir para a terra de Moabe? Porque o povo de Deus, na época dos juízes, já haviam se afastado dos caminhos de Deus. Quando Josué entrou na terra prometida, houve bênçãos. Lá no finalzinho de Deuteronômio, segundo o comentarista, aquela parte foi escrita por Josué e não por Moisés. Ele diz as bênçãos e as maldições, as recompensas das bênçãos e as consequências das maldições. O povo que escolheu as obediências a Deus, desfrutaram das suas bênçãos. E o que escolheu a desobediência, desfrutaram das maldições. Eu quero dizer para você nessa manhã que talvez uma maldição que está passando na tua vida, não é porque Deus quis que você passasse, é porque você o abandonou. Ah, mas eu vou para a igreja, eu devolvo o dízimo, eu rezo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você não entregou seu coração como um todo a Deus. Está entregando por conveniência, está dando uma banana para querer ganhar um cacho. Isso é hipocrisia, vai para o inferno se não se arrepender. E pasmem, está assim, ó, no meio evangélico. Servindo a Deus por conveniência. Ah, se Deus me der isso, eu vou te servir. Repreenda essa falha satânica, ela não é de Deus. Deus não precisa que você dê nada a Ele. Você precisa primeiro amá-lo para que Ele possa te honrar. O que está precisando é você depositar um voto de confiança no teu Deus. Porque o mais importante Ele já te deu. Foi o quê? A vida. Imagina se Ele dissesse, tá bom, você só vai me aceitar, só vai me obedecer. Quando eu te der tudo, eu vou te dar tudo o que tu quer. Toma teu carro, toma teu emprego, toma tua fazenda, toma tua casa bonita, mas eu vou pegar de volta o que eu te dei. Me dá a vida.
Adiantou alguma coisa? Elimeleque ficou cego e por isso ele foi com sua família para aquela terra. Amados, o povo alegava que aqueles rituais satisfariam a Baal e a Astarote, a deusa da sensualidade. Como se não bastasse, os moabitas, eles eram também do povo de Israel, porém se afastaram, se apostataram da fé. Quem eram os moabitas? Descendentes de Ló. Os moabitas e os amonitas. Lembra daquela orgia que as filhas de Ló fizeram com ele? Que o embebedou e se deitaram com ele quando saíram de Sodoma e Gomorra? Dali nasceram 2 filhos. E daqueles 2 filhos constituiu 2 nações. Os moabitas e os amonitas, que posteriormente se rebelaram contra o povo de Deus e se tornaram verdadeiros pagãos, inimigos do povo de Deus. Então não estranhe que dentro da sua casa pode ser pessoa que não vai concordar com a sua ideologia, com sua tese, com sua visão da Bíblia. Talvez vai suscitar inimigos de dentro da sua casa, do seu meio familiar. E o que fazer? Desejar a morte? Não. Orar para que eles tenham a luz que você teve, ou que você está tendo. Amados, os moabitas já haviam perseguido e matado muitos israelitas no passado, na época dos juízes. E eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado porque com quem você se relaciona, com quem você compactua, porque você é povo eleito de Deus. Você é nação santa. Quando você aceitou servir a Deus, você disse ao público, em público, que aceitava ser uma nova criatura. Presta atenção aqui, ó. Você disse, você jurou, você assumiu um compromisso com Deus, que aceitava ser uma nova criatura. E você falhou. Você se afastou da casa do pão. E você talvez ainda não colheu as consequências, como Elimeleque, que alcançou a morte, e seus filhos. Mas se você ainda não passou pelas consequências e você se afastar e quebrar o seu juramento com Deus, se você ainda está ouvindo essa mensagem, se você está vivo ou está viva, é hora de você se arrepender e assumir o seu lugar. Honrar a Deus acima de todas as coisas. As tuas escolhas, as nossas escolhas de hoje, nos aponta para Cristo, faz com que representemos Cristo ou o mundo. Ah, porque eu acho que é melhor para mim. Ah, porque eu me identifico mais. Cuidado. Há caminhos que ao homem parece certo, mas o seu fim é caminho de morte. Elimeleque achou que era certo pegar sua família, tirá-lo da terra do pão, porque estavam passando por dificuldades financeiras, e ir para uma terra pagã. Mas ele sabia que não podia, mas ele foi. As consequências vieram, ele morreu, posteriormente 2 filhos morreram. A sua esposa ficou só, suas noras ficaram viúvas. O caos tomou conta daquela família, porque eles desobedeceram a Deus. Mas Gil, foi Deus que matou os homens? Não. Os infortúnios acontecem em nossas vidas, eu vou lhe explicar por quê. Nesse mundo de pecado, existem várias maneiras pela qual o pecado nos alcança. Às vezes é fatalidade. Quando é uma fatalidade? Você vai num lugar, vem um doido alcoolizado com um carro, com a moto e pá, lhe machuca e pode até ceifar a sua vida. Morreu. Acabou? Não. Se você estiver com a sua vida na presença de Deus, a sua história aqui acabou, mas ela está selada em Cristo. Esses são os acidentes inevitáveis. Obrigado, irmão. São acidentes inevitáveis. Mas a maior parte são consequências das más escolhas. Veja que no acidente inevitável, talvez não foi a consequência daquele que morreu, mas foi daquele que causou. Porque Malon e Quilion, os filhos de Elimeleque e de Noemi, eles não escolheram, mas eles acompanharam os pais. Cuidado com as suas escolhas, porque elas refletirão na vida dos seus filhos, ou para o bem, ou para o mal. A confiança no provedor, na provisão. Por diversas vezes o povo de Deus sofreu graves consequências
por se afastarem de Deus. Eu quero dizer bem claro, como eu ia falar e não concluir. O que nos torna vulneráveis para as consequências do pecado não é que Deus se afasta de nós. Quem é pai aqui sabe o que eu vou explicar. Você cria seu filho dando conselho para ele, sua filha. Não ande com essas pessoas, porque elas vão perverter o seu caminho. Ela vai distorcer o teu caráter. Não ouça essas músicas, que ela vai te levar a cometer pecado. Ah, mãe, o que é que tem? Eu ouvi a musiquinha. É só um funkzinho, é só uma musiquinha de João Gomes, é só isso, é só aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. Aí você ouve, entra para o coração, é só questão de oportunidade e você executa, vira ação. Nós temos que nos preencher daquilo que é benéfico, daquilo que agrada a Deus. Aí o pai deixa, a mãe deixa, o filho fica ouvindo coisas que não agradam a Deus. Porque na verdade tem umas músicas que impregnam em nossa mente. Teve uma época mesmo com uma música que eu me vi cantando aquela música toda hora. Não sei o que lá, Rita da facada, não sei o que lá, ô Rita, eu te perdoo a facada, né? Está repreendido, Rita. Como é que tu dá uma facada e eu vou te perdoar? Né? Ou seja, impregnou aquilo. Então assim, tem coisas que muito piores do que essa, que a gente às vezes ouve, bota na mente e fica repetindo. Quando vier isso, ajoelha, ora e repreende. Não é de Deus. Mas é uma coisinha simples, que é que tem? Você não sobe uma escadaria gigante pisando em 4, 5 degraus de vez, é de um em um. Você vai permitindo aos poucos, e até que o pecado entra e faça a destruição na sua vida. Amados, e foi justamente isso, por se afastarem da presença de Deus, que aquele povo de Belém começaram a passar fome, passar por dificuldades. E naquele momento que eles estavam passando por dificuldade, eles deveriam fazer o quê? Orar. Oração, momento com Deus e depois partir para a ação. Deus, Ele é o provedor. Às vezes o nosso erro é tirar o olho do provedor e focarmos na provisão. Queremos um emprego, mas olhamos para o emprego que nós queremos, mas não olhamos para aquele que pode nos abençoar com o emprego. Mas como assim olhar? Olhar e segui-lo, obedecê-lo. É fácil, Gil, você falar isso porque você tem seu comércio. Mas para eu que quero trabalhar, as pessoas não me dão emprego porque eu guardo o sábado. Quando vê lá sabatista, não me dá emprego. Eu vou dizer por que você não está recebendo emprego. Quer que eu diga? É porque a sua fé é bem pequenininha. Quando você for pedir um emprego, eu vou te dar um conselho. Chama o dono da loja ou do comércio, o que quer que seja, da empresa, que eu vim aqui orar para o senhor. Como? Eu vim orar. Não apresenta currículo, não. Só não vai fazer isso na BG porque eu não estou tendo vaga. Entendeu? Mas funciona. Eu vou te dizer que funciona. Eu vim orar com o senhor. Ore com essa pessoa. Agora eu vou lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Eu estou precisando trabalhar. E eu não estou conseguindo porque eu guardo o sábado. Porque eu tento obedecer os mandamentos do Senhor. Mas por favor, se o senhor não puder me empregar na sua empresa, tenta arrumar um emprego para mim. Me ajuda. Meu irmão, deu vontade até de contratar o pessoal no momento. Não é não? É a forma que você fala. É a maneira pela qual você procura. É a maneira pela qual você ora. Vai na fé. Mostra a tua fé através de falar com as pessoas, de orar com as pessoas. Eu quero trabalhar, tem como me arrumar um emprego, só que eu guardo o sábado, viu? Já vai com arrogância. Aí o cara fala, aqui não entra adventista não, aqui não tem vaga para isso. Mas quando você vai lá com esse pensamento de apresentar Deus à pessoa, colocar Deus em primeiro lugar, entre você e o problema vira bênção. Eu já vi experiências assim. E por que não dá certo com você? Honra a Deus. Se o povo de Belém honrasse a Deus primeiro, não precisavam sair para outra nação pagã e encontrar a morte. Foram atrás de pão para sobreviver e encontraram a morte. E o que representa essa casa do pão hoje para o nosso contexto? A igreja. Porque nós somos o povo escolhido de Deus. Quando eu falo nós, é aqueles que estão tentando viver a vontade de Deus, viu?
Todos são criação de Deus, todos. Mas o povo escolhido de Deus é só aquele que renuncia o eu por Cristo. A igreja está cheia de pessoas que aceitaram Jesus, mas infelizmente não é o povo de Deus. Só que não compete a mim e nem a você dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. Isso aí, essa seletiva só vai poder ser feita no dia que Jesus voltar. Se você começar a fazer agora, pode surgir no erro de você ficar do lado errado. Você não é juiz. A verdade é que existe uma multidão de cristãos morrendo espiritualmente por não se alimentarem do pão da vida. A falta de um leva ao outro. O que eu disse, muitas pessoas saem da igreja porque querem um emprego, mas eles não conseguem o emprego porque guardam sábado. Se afastam da igreja e vai para o emprego. Se afastam da vida e vai desobedecer a Deus, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia. A observância dos 10 mandamentos é 10 ou é 9? E na conta de Deus, 9 ou 10 menos 1 é quanto? É 0. Eu só não guardo o sábado. Pronto. O sábado ele não te salva, mas a não observância, a desobediência desse mandamento te condena. É 10, meu irmão. É 10. Mas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Sim, está certinho. Os 4 primeiros é direcionado a Deus e os últimos 6 ao próximo. Aí o que acontece? Como um pecado puxa o outro, você sai diante da casa do pão da vida e vai atrás do pão secular, do mundo. Sai da casa de Deus e vai para o mundo. Pode ter certeza. Tem algo te esperando que não é agradável. Sabe por quê? Porque o primeiro estado, o último estado é pior do que o último. Quando você tem o conhecimento da verdade e está vivendo uma mentira, a coisa vai ficar feia. E foi por isso que ficou para o povo de Deus. Porque eles tinham conhecimento, eles viram os milagres, eles tinham tudo catalogado pelos mais velhos. Que Deus fez abrir o mar vermelho, fez abrir o rio Jordão, fez cair o maná do céu. Deus proveu todas as coisas, supriu todas as suas necessidades. Mas no momento que o meu pé está doendo, eu vou agora dar o meu jeito. Vai dar errado. Pode ter certeza que vai. Se não deu ainda é porque Deus está te dando oportunidade de você se arrepender. Amados, a questão da fome, como eu disse, um mal leva ao outro. Por quê, Gil? Por que tu está falando isso? A falta de um leva ao outro. A falta de você obedecer a Deus e procurar viver a sua vontade lhe leva a vários infortúnios. Citando aqui Nabucodonosor, na época que ele fez o cerco a Jerusalém, no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 9, diz que quando Jeremias fala que quando o povo se viu cercado por Nabucodonosor, a fome foi tanta que as pessoas que morriam à espada morriam mais felizes do que os que morriam de fome. Houve casos de canibalismo entre o povo de Deus. Eu assisti um filme que um avião caiu numa área gelada, nos Andes, numa coisa assim. E à medida que o tempo foi passando, o socorro não chegava, e a neve caía, o gelo predominava, e eles morriam de frio e fome. E à medida que eles iam morrendo, os outros iam comendo os que morriam. Isso não é ilusão, não é reflexão, isso foi verdade. Então não quero julgar ninguém quando estiver numa situação por conta da fome. É difícil. Mas quando você tem Deus no seu coração, quando verdadeiramente você crê no provedor e não na provisão, Ele entra com providência. Ele entra com providência. Pode ter certeza disso. Eu creio que dos que estão aqui, talvez algum já deve ter passado fome. Eu já passei. Poucas vezes, mas passei. Não assim literalmente de ficar sem comer nada, ter vontade de comer uma pessoa, não. Mas ter que comer um pirãozinho de farinha e machixe. Uma delícia, né? É bom? Coma todo dia para ver se é bom. De manhã, meio-dia, de noite. E o machixe não era verde, não era maduro. O machixe maduro tem gosto de quê? De limão. É azedo para bexiga.
Então eu já experimentei o que é passar fome. Mas se eu tivesse o conhecimento que Elimeleque tinha, eu dobrava os meus joelhos, eu sensibilizava a cidade a voltar o nosso pensamento a Deus, os nossos propósitos para Deus, e Ele proveria. E quando a igreja está fraca, quando a família está fraca, e quando você não pode mais fazer nada, é aí onde você pode tudo: orar, se ajoelhar, quebrantar o seu coração a Deus, e Ele entra com providência. Só que não é assim, abrir os olhos e chegou, não. Tenha certeza que recebeu, mas vai chegar no momento de Deus. Queridos, quando, como eu disse, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, muitas pessoas morreram, muitas pessoas passaram pelo o ato de canibalismo. E outro fato que aconteceu na história, que também foi real, assim como a história de Jerusalém, durante vários cercos que se sucederam, durante a Revolução Russa, em 1913, o regime comunista matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Como? Durante essa Revolução Russa, o país da Rússia foi o primeiro país comunista que surgiu na história. Eles prometiam algo e davam outro. Eu não estou fazendo política, eu estou falando verdade. Se duvida, vai estudar, vai pesquisar. Mas é fato. Engana-se quem achar que os políticos ou a política não tem a ver com religião. Tem. O que não tem a ver com religião é politicagem. Politicagem não tem a ver com cristianismo. Agora a política sim. Ou seja, quem decide o futuro da nação socialmente é quem? Os políticos. E quando você coloca um político para defender os seus interesses, depois você não deve reclamar. Ou então se arrependa e procure decidir como assim diz o Senhor, não como assim diz a sua vontade. O povo errou e por isso que nós temos várias consequências. Mas sabe o que é importante disso tudo? Se você fez a sua parte, descansa no Senhor. Davi orou pelo filho do adultério que teve com Betseba, até o dia que ele morreu. Quando terminou de morrer, Davi levantou, tomou banho, se alimentou e foi cuidar dos seus afazeres. Perguntaram, mas eu não entendo, Senhor. Por que o Senhor chorou tanto tempo, jejuou tanto tempo pela saúde do teu filho? Nós tememos te dar a notícia, mas o teu filho agora é morto e o Senhor está com a cara em paz. Porque se Deus quis assim, não há nada que eu possa fazer. Vida que segue. E o povo sofreu na Revolução Russa pelo sistema comunismo. Mais de 100 milhões de pessoas morreram no mundo. Fome foi um dos principais. Tortura e fuzilamento. Amado, a fome realmente ela é avassaladora. Só que hoje em dia está diferente. Existem as estatísticas que milhões de pessoas morrem no mundo e não sei quantos mil no Brasil. Não vou entrar nesse ponto. Mas eu quero lhe dizer que maior é o número de pessoas que estão morrendo por falta do pão. O pão da vida. Estão na igreja, mas estão morrendo. Porque estão brincando de ser cristão. Querem ser cristão? Não estou dizendo que talvez tenha alguém aqui desse jeito. Se tem, se corrija. Vai fazer um evento para a igreja, tem que ter a foto. Não tem problema você tirar foto. Até porque estimula os outros. Mas qual é o objetivo do evento? É honrar Deus ou se aparecer na mídia social? Por que você participou do Caleb? Você realmente quer que as pessoas tomem a sua decisão? Ou você só quer ser mais um para somar? Qual é o objetivo de eu ter vindo aqui pregar nessa manhã? De postar esse sermão nas redes sociais? É para enaltecer Gil da Barraca? Daqui a pouco Gil da Barraca bate as botas e some da história. Mas a palavra de Deus permanecerá. E o que eu quero é ter parte na recompensa que está prometida aqui para aqueles que creem e que tentam obedecer. Por que eu falo sempre tenta? Eu nunca falo aqueles que obedecem. Já percebeu que eu não falo aqueles que obedecem? Porque eu digo assim, aqueles que tentam. Porque por mais que você diga que obedece, você não consegue. Você tenta. Você apenas tenta. E o que falha, Cristo completa. Queridos, a fome de Deus. Quem dera que a fome que temos hoje fosse fome da presença de Deus. Infelizmente estamos focados, uma grande parte de nós, estamos focados mais em prosperidade do que em santidade.
Faz uma avaliação às igrejas que pregam o evangelho, a teologia da prosperidade. Elas estão abarrotadas de pessoas, porque estão buscando cura. Essa igreja também tem cura. Talvez você não obteve porque tua fé é pouca. E o dom da cura está sobre você também. Porque é o que crê, tudo é possível. A igreja adventista tem o poder da cura. É só você crer. Ore na certeza que já recebeu e você receberá. Assim está escrito. E como eu disse, muitos estão focados mais na prosperidade do que em santidade. Às vezes ignoramos a comunhão com o Espírito Santo porque queremos correr atrás do sucesso, atrás dos holofotes. E isso nos distancia de Deus. E quando nós nos distanciamos do provedor, a provisão também some. Quer ter provisão na tua casa? De felicidade, de saúde, de paz? Se aproxima do provedor. Ele vai te orientar no comer, no vestir, no deitar, no sair, no falar, no viver. O segredo é Deus. Não é sorte, irmã, é Deus. Ah, a irmã tem sorte, tem uma loja. Ah, como ela tem sorte. O nome da sorte dela é perseverança. Mas para ela se manter sortuda e depois não virar ruínas, ela precisa convidar o Senhor de todas as coisas a ser o centro da sua vida. É assim com ela, é assim com o Gil da Barraca, é assim com qualquer um, em qualquer área. Se você esquecer do teu Criador, você vai parar no meio pagão e vai sofrer as consequências. Cuidado, se você não está morto, ainda tem chance. Corrija-se. Que possamos nos corrigir todos os dias, a todo momento. Pensa mais no agir do Espírito Santo. Todos os dias nós somos traídos pelos nossos olhos, Nerico. Todos os dias, a todo momento. Olhamos, desejamos, cobiçamos. Se não é uma mulher, se não é um homem, é um carro, é uma casa, é uma fazenda. Nós pecamos a todo momento. É uma pessoa que canta na igreja, a gente inveja. Os nossos olhos, em vez de focar na letra da música, foca na pessoa que está cantando a música. Temos que repreender todo momento os nossos olhos, os nossos pensamentos. Isso é o verdadeiro cristianismo. Amós 8:11 diz: o Senhor diz que haverá dias em que enviarei fome e sede, não fome de pão nem de água, mas fome de o quê? De ouvir a palavra de Deus. Esses dias já está acontecendo. Tem muitas pessoas com vontade, com sede da água da vida, com fome do pão da vida. E nós às vezes nos acomodamos. Por quê? Porque ele fuma maconha, porque ela se prostitui, porque eu não vou com a cara dela. E nisso, quando você não se aproxima das pessoas para apresentar Cristo, você está abrindo uma brecha para Satanás se aproximar de você. Amados, por conta dessa deficiência espiritual, nas igrejas, nós temos visto muitas igrejas, preste atenção aqui, muitas pessoas nas igrejas cheias, mas de pessoas vazias do Espírito Santo. Muitas igrejas cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Estão procurando o pão dos moabitas, ignorando o maná do céu. Não faça isso. Moabita representa o mundo. O pão da vida representa Cristo. E a igreja, ela é a representação de Cristo aqui na terra. Não saia da igreja. Eu pensei em sair várias vezes, e às vezes eu penso. Mas louvado seja Deus que quando eu penso para onde eu vou, eu não vejo caminho. Eu não vejo mais eu me identificando com o que eu fazia antes. Aí eu estou perseverando. É difícil, irmão Pedro, mas eu fico focado no que Deus tem preparado para mim. E para eu demonstrar que sirvo a Deus, eu tenho que aceitar o convite para vir aqui pregar, orar por você, lhe dar a mão, lhe oferecer o ombro. Mesmo falhando, irmã Eliana, eu tenho que procurar te servir de alguma forma, mesmo eu não podendo corresponder às suas expectativas, ou você às minhas, mas temos que tentar nos ajudar. Porque a única maneira de eu demonstrar que sou cristão é tratando bem o meu irmão. Não existe outro meio. Amados,
Não importa se você se afastou. Quando a coisa está difícil, a coisa certa a fazer é reconhecer que errou, retornar ao seu lugar, retornar ao primeiro amor, retornar à presença de Deus, porque Ele tem o melhor para nos dar. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, 37, que todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma. Não importa o que você fez, o Senhor não te lançará fora. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho força, a minha vontade é não ir, mas eu preciso de Ti. Assim como eu preciso do alimento que mata a minha fome, da água que sacia a minha sede, do ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Ele não vai te lançar fora. E a solução é essa. Quando a crise chegar na sua vida, na sua família, no seu comércio, no seu casamento, não procure um caminho que desagrade a Deus. Sempre Deus tem a melhor solução. A solução não é abandonar a igreja. Não tente buscar novos rumos, novas culturas, novos horizontes. Não. O guia é a Bíblia. Não está entendendo? Pergunte. Não está sendo iluminado? Ore e peça iluminação ao Espírito Santo. Ele tem a resposta. Ela pode não lhe agradar a princípio, mas é a certa. É a certa. Nessas horas, o que precisamos fazer, como filhos obedientes, é nos humilharmos diante de Deus e procurarmos fazer a sua vontade. Crer no provedor e tirar um pouco os olhos da provisão. Devemos clamar com sinceridade de coração. O próprio Jeremias falou, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 29, versículo 13, ele disse: buscar-me-eis quando me buscareis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é da boca para fora, é com sinceridade. Lembre uma coisa, crentes: essa consagração de hoje não vale para amanhã. Quem já se alimentou aqui hoje, já está querendo comer de novo, né? Já está sentindo fome. Já está com fome, irmão? Pronto, eu também estou. Comi de manhã um pouquinho. Meio-dia eu quero de novo, de noite de novo. A alimentação de hoje serve para amanhã, depois e depois? E por que você acha que a sua consagração de hoje serve para os dias posteriores? É diariamente. Você vai ver por aí algumas pessoas dizer: eu já fui batizado no Espírito. Amém. Que dia? Uma vez e de lá para cá. Adiantou? O banho que tu tomou lá, valeu? O batismo, ele vale para você ter uma vida na presença de Deus, se você não fizer a sua parte? É diariamente, assim como nós precisamos da água e do alimento diariamente. Nós precisamos nos alimentar diariamente, quebrantar o nosso coração diariamente, seja na bonança, seja na escassez. Deus é Deus e Ele não falha. Ele quer te abençoar. Você só precisa convidar a fazer parte da sua vida. Vai ter uma música no final? Tem, né, Everson? O irmão Everson vai cantar. Depois eu vou orar por você. Mas antes eu quero recapitular com você uma reflexão bem conhecida. Um artista plástico, ele pintou uma tela e foi expor numa feira, numa exposição. E nessa tela tinha a imagem do Cristo. Jesus Cristo, linda, magnífica. Ele estava com a coroa de espinhos, aquelas gotas de sangue descendo sobre a sua face. Aí você fala: que lindo. E o que você faz? Que ali tudo bem, ali é um personagem, mas representa uma realidade. Nos remete a quem? A Cristo. Você se sensibiliza com aquela imagem? Só naquele momento que vê? E esse quadro fazia isso. As pessoas olhavam e diziam: que perfeição. Aí um certo curioso chegou e disse: tem um defeito nessa pintura. E o artista plástico disse: defeito? Qual? A porta, Cristo está na porta, batendo na porta, com o manto vermelho sobre os ombros, o sangue descendo por consequência dos espinhos que furaram sua cabeça. Tudo está perfeito. Mas tem um defeito na porta, a porta está sem maçaneta.
Ele está batendo na porta. Que porta é essa que não tem maçaneta? Não, é porque você não entendeu. É perfeita a pintura. A porta em que Cristo bate, a maçaneta é por dentro. É o nosso coração. Está difícil? Está faltando pão espiritual? Está faltando pão físico? Abre a porta. Deixa Cristo entrar. Porque Ele está batendo. Você só precisa abrir. Não é Ele que abre. Ele só fará por você aquilo que você verdadeiramente já tentou, mas não conseguiu. Ultimamente nós temos recebido muitas notícias de pessoas que conhecemos que morreu e de pessoas que não conhecemos em outros países, no Brasil. A gente vê o que aconteceu ali na Síria, na Turquia, em São Paulo. Muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas. E às vezes chega a notícia, fulano infartou, fulano morreu, fulano morreu. E a gente não se deu conta que cada dia mais a nossa hora está chegando. Pode ser daqui a pouco. Pode ser mais para frente. Uma coisa eu te digo, uma coisa é certa. Se Jesus não voltar logo, nós podemos ir ao seu encontro no pó da terra e aguardar a sua volta a qualquer momento. Se você está se preparando para a volta de Jesus, isso é bom. Porque significa que você também está se preparando para a morte. Hoje de manhã recebi a notícia que Zé Iranda de Itatiaia morreu. Um amigo meu carregava passageiros aí no ponto e também para São Paulo. Acho que teve um acidente e ele veio a óbito. E por algumas vezes eu tive o prazer de falar de Jesus para ele. Como ele recebeu, eu não sei. Mas que Deus possa confortar os seus familiares. Se prepara para estar diante de Deus. Se prepara para a volta de Jesus. Mas se prepara para o pó da terra, que pode ser a qualquer momento. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos por esta mensagem de hoje, porque temos certeza que o Senhor falou através do teu servo. Obrigado, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossa fraqueza, porque titubeamos na caminhada sempre. Estamos caindo, mas louvado seja a Ti, Senhor Deus, que o Teu Filho Jesus, na sua infinita misericórdia, tem nos colocado de pé. E o que queremos fazer, o melhor, o que queremos Te pedir, é que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, que não venhamos, Senhor Deus, nos contaminar com o pão de Moabe, que é o mundo, que possamos permanecer na casa do pão, que é a Tua casa, que possamos nos alimentar com o pão da vida, que é a unção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que a presença do Senhor Jesus em nossa vida, que possamos resistir a todas as dificuldades e perseverarmos, porque o Senhor é o provedor, porque as nossas escolhas refletirão bênçãos ou maldição em nossas vidas e na vida da nossa família. Por isso nos ensina a fazer as escolhas certas, conforme o Teu querer, conforme assim diz o Senhor, e não conforme assim diz a minha vontade. Abençoa essa igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa a nossa irmã que nos visita, abençoa o seu esposo, o seu filho, a sua família, que o Divino Espírito Santo possa fazer morada em seus corações, e que ela possa um dia dizer em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu te peço que esteja conosco agora e sempre, que possa nos dar um sábado deleitoso na Tua presença. Por favor, Senhor Deus, aceita a nossa oração e te agradecemos, porque sabemos que teremos, porque confiamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, eu estarei à porta.